O CENIPA divulgou nesta sexta-feira o relatório preliminar sobre o acidente com o avião da Voipés em Vinhedo em agosto, e os pilotos constataram um problema no sistema antigelo logo no início do voo. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o mestre em segurança de voo, Haroldo Soares da Costa Filho. Senhor Haroldo, como vai? Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, realmente é um prazer. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado. Bom, primeiro, para que a gente possa entender, o relatório preliminar. A gente tem essas informações sobre o sistema de gelo, o problema que teria sido constatado pelo piloto e copiloto, e logo, quase um pouco antes da queda, os pilotos relataram que havia esse problema no sistema de degelo. E, de posse disso, o que isso ajuda a se fazer o relatório final, a constatação final do que efetivamente causou esse acidente? É um relatório preliminar, que é esse relatório que foi passado pelo chefe do CENIPA e a equipe toda. O objetivo é mostrar, como foi falado, inclusive, ali na apresentação, que são dados factuais. Então, foi utilizando o CVR, que é o Voice Record, o FDR, que é o Flight Data Recorder, que são os gravadores, tanto da conversação entre os pilotos, comunicação com os órgãos de controle, o FDR, todos aqueles parâmetros do voo. Foi possível, então, mostrar tudo o que realmente aconteceu, né? Isso é fato, está registrado nessas chamadas caixas pretas, né? E uma das coisas, então, que fica aí patente, né, foi justamente o problema, logo ali na saída, justamente desse sistema airframe, né? Aliás, essa aeronave, ela tem vários sistemas de detecção de gelo, anti-ice, de-ice e outros sistemas, né? E logo ali na saída, quando ele liga, então, logo após a decolagem, minutos depois, já se observa esse problema no airframe, que é um sistema de de-ice, de degelo, né, que provoca, que em caso de formação de gelo, seria então, poderia usar esse sistema para quebrar o gelo ali, né? E como todos sabem, havia um SIGMET que alertava a respeito de gelo severo na sua rota. Então eles desligam, né? Enfim, e aí o voo prossegue. E mais à frente, novamente, eles tentam ligar quando já tem os primeiros alertas de gelo, ligam de novo, mas não funciona. E uma terceira vez eles tentam ligar, não sei aí se era uma tentativa de dar um reset, né, para ver se funcionava, mas isso realmente foi um problema, é um problema sério, né? Claro. Apesar de todos os outros sistemas estarem funcionando. Pois é, a questão é a seguinte, né? Eles poderiam ter evitado a região, porque o próprio CENIPA fala, né, nessa entrevista que eles concederam hoje, que a meteorologia já alertava. A gente já sabia isso lá de trás. Nós ouvimos aqui na Jovem Pan meteorologistas que falavam que o caminho, o traçado, eles poderiam enfrentar esse tipo de problema. Eles poderiam evitar, ou até o próprio funcionamento da aeronave, o levantamento da aeronave poderia ter sido adiado ou cancelado o voo, alguma coisa nesse sentido ou não? Na verdade existia, não sei se vocês viram, tem um paredão ali. Essa não é uma coisa tão rara, né? Aquele paredão que se formou ali. Então, o alerta, o SIGMET, dizia que havia formação de gelo severo do nível 120 até o 210. Agora, o que se podia fazer, então, era voar em níveis mais baixos, né? E é possível isso. Então, o avião tem que ser despachado numa situação em que ele viesse mais baixo, né? Então, por exemplo, abaixo ali, no nível 100, que é possível nessas situações. Mas a aeronave foi despachada, o plano de voo foi feito para o nível 170, ou seja, estava bem no meio ali. Agora, veja, com os sistemas tudo funcionando, essa aeronave é bem protegida para uma situação dessa. Mas é lógico, é muito grave um momento, né, que eles tiveram ali de gelo severo, é problemático, né? Num primeiro momento, quer dizer, a primeira coisa numa situação de emergência de gelo é a aeronave descer. Mas é interessante que em nenhum momento, né, nós vimos isso,
não foi declarado emergência e tal, né? Com relação à questão de tráfego aéreo, né? Aliás, é o meu caso, eu sou justamente da questão de tráfego aéreo, tenho essa formação e tal. De tráfego aéreo, as comunicações ocorrem, num primeiro momento ali, bastante tranquila, né? Não estava nada. Aí ele indica que está no ponto ideal de descida, mas a gente observa que não foi autorizado, pediu para aguardar, o que é uma coisa absolutamente normal. Foi mostrado ali na apresentação que tinha primeiro um Gol, depois tinha uma aeronave TAM, né, que conflitava ali, e ele, ok, vamos manter o nível e tal, mas é interessante que ali pela comunicação parece que estava tudo indo normal, mas num dado momento o copiloto fala muito gelo, tem muito gelo e tal, né? E aí ele foi autorizado uma curva direita para aproar um fixo chamado Sampa. E nessa situação, quando a aeronave gira, aí em poucos minutos acontece assim como um passo de março, então ela já estava totalmente contaminada. E Sim. nessa curva, inclusive, o bank é muito alto, né? Quer dizer, o piloto automático, nem o piloto automático deveria ter feito aquilo, porque já estava muito contaminado. Claro. Infelizmente, o problema do gelo foi bem complicado. E só para a gente fechar, senhor Aldo, rapidamente, pessoalmente, com essas informações foram divulgadas hoje, o que o relatório lá na frente pode apontar ou é muito difícil saber? É aquele caso, é preliminar. Então, eu acho que qualquer opinião aí é complicada, né? A gente se compromete muito. Claro. Mas, sem dúvida, a questão da área de formação de gelo e esse problema dessa falha que houve no airframe vai ser muito importante para esse acidente. Aí, sem dúvida, vamos ter que aguardar o relatório final. Mas foi muito esclarecedor, eu acho que foi muito importante esse relatório preliminar, né, para, de uma certa forma, terminar um pouco as especulações e esperar, né, ver o desenrolar de tudo isso aí. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser investigada, enfim, eu acho que vai ser importante, é bom a gente esperar. Haroldo Soares da Costa Filho, que é mestre em segurança de voo, muito obrigado pela gentileza para atender a Jovem Pan mais uma vez. Até a próxima, um abraço. Até uma próxima, boa noite, obrigado.